E aí, a gente já parou para pensar no que realmente é preciso para proteger o nosso planeta? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo na mente de quem resolve crimes ambientais. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar o edital de um concurso para perito criminal aqui do Brasil. É impressionante a quantidade de conhecimento que esses guardiões da natureza precisam ter. Então vamos lá. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pensa bem, no meio de uma floresta gigantesca, não tem câmera de segurança. Quando uma espécie inteira está ameaçada, não tem ninguém ali para contar a história. Então, como é que a justiça consegue agir num cenário desse? Pois é, o desafio é gigantesco, porque a cena do crime é a própria natureza. As pistas, elas não estão em impressões digitais ou coisas do tipo. Elas estão no solo, nas árvores, na água do rio. A vítima não fala, mas olha, ela deixa rastros. Rastros que só um especialista, mas um especialista de verdade, consegue ler. E para começar a decifrar essas pistas, já vem a primeira surpresa. A base de conhecimento de um guardião ambiental vai muito, mas muito além do que a gente imagina, tipo biologia ou ecologia. É isso mesmo. Antes de colocar a mão numa folha ou analisar uma amostra de água, esse profissional precisa ter um alicerce super sólido. Um conhecimento que mistura análise, lógica e leis. É essa base que vai sustentar a investigação inteira. E olha só que interessante como tudo se encaixa. Dominar a língua portuguesa e ter um raciocínio lógico afiado não é só para escrever um relatório bonito, não. É para construir um caso que não tenha furos. Entender de direito penal e constitucional, isso garante que cada prova, cada pedacinho de evidência vai ser aceito lá no tribunal. E a ciência forense mais tradicional, tipo balística e toxicologia, ela dá as ferramentas para analisar de tudo, desde uma bala encontrada numa área de caça ilegal até um veneno despejado num rio. Ok, com essa base universal bem firme, agora sim a gente pode entrar de cabeça na cena do crime. Vamos ver como é que esse especialista aprende a falar língua secreta da Terra. A primeira pista, claro, tá na flora. Uma carga de madeira ilegal pode parecer só um monte de tora de madeira. Mas para um perito em botânica, cada fibra, cada anel de crescimento conta uma história. A análise da madeira pode dizer exatamente qual é a espécie, se ela é protegida por lei e até, pasmem, de qual região ela foi tirada. Agora, a segunda pista. A própria terra sob nossos pés. O solo, gente, ele funciona como um livro de registros. A pedologia, que é a ciência do solo, permite que um investigador identifique a compactação do terreno causada por máquinas de garimpo legal, que ele detecte poluentes químicos que são invisíveis a olho nu ou que mapeie a erosão causada por uma construção irregular. E aí, a gente chega nas vítimas que não fazem barulho, os animais. O conhecimento em manejo de fauna é simplesmente crucial. Ele não só ajuda a identificar animais que estão sendo traficados, como também a medir o impacto devastador da destruição de um habitat. Pensa só, onde antes tinha uma floresta, agora tem um buraco. O que aconteceu com os pássaros, com os mamíferos, com os insetos que viviam ali? E aí que a gente entende o quadro completo. Uma única ação, tipo desmatar uma área pequena, não afeta só aquele lugarzinho. A ecologia nos ensina a ver as conexões. Esse desmatamento pode, por exemplo, causar o assoreamento de um rio a quilômetros de distância. Pode interromper o caminho que uma onça pintada usa para caçar, pode até mudar o clima local. O ponto-chave aqui é entender que o crime não é contra uma árvore, é contra um sistema inteiro. Mas, veja bem, decifrar as pistas que estão no chão é só uma parte do trabalho. Hoje em dia, a investigação ambiental tem olhos muito, mas muito potentes, vigiando tudo lá de cima. E esse fluxo de trabalho é de uma eficiência incrível. Tudo começa lá no espaço, com satélites que monitoram áreas gigantescas, procurando qualquer mudança suspeita. Só que uma foto de satélite sozinha não convence um juiz, né? Por isso, a equipe vai a campo. Com GPS de altíssima precisão e drones, eles confirmam o que foi visto lá de cima. E aí, todos esses dados são juntados num mapa digital, criando uma prova visual irrefutável do crime. Juntar todas essas provas, seja do solo ou do espaço, é um trabalho e tanto. Mas para tudo isso virar justiça de verdade, precisa ser traduzido para a linguagem correta, a linguagem da lei. E esse ponto aqui é fundamental. Sabe, todas as análises de plantas, de solo, de satélite, nada disso vale alguma coisa se não puder ser conectado a uma lei específica que foi violada. A ciência mostra o que aconteceu, mas é a lei que responde a pergunta. E daí?
E essa rede de leis, ela é bem complexa. Vai desde o Código Florestal, que dita as regras sobre o uso da terra, até a Lei de Crimes Ambientais, que estabelece as punições. Existem leis específicas para biomas, como a da Mata Atlântica, e resoluções técnicas do CONAMA sobre poluição. Para quem é leigo, parece um labirinto, mas para o perito, é o mapa que leva até a justiça. Então tá, quando a gente junta todas essas peças, que tipo de profissional surge disso tudo? O que, no final das contas, define esse guardião ambiental? A resposta é essa. Não é uma pessoa de uma área só, mas sim uma fusão de várias. É um cientista, que entende a linguagem da natureza. É um especialista em tecnologia, que transforma pixels de satélite em prova de crime. É quase um advogado, que consegue ligar o fato científico com a lei. E no fim de tudo, é um detetive, que com muita paciência monta esse quebra-cabeça enorme para revelar a verdade sobre um crime contra o nosso planeta. Todo esse conhecimento que a gente viu hoje, ele responde aos desafios que a gente tem agora. Mas com as mudanças climáticas se acelerando, com a tecnologia avançando cada vez mais rápido, a pergunta que fica é: que novas habilidades, que novos conhecimentos os guardiões do futuro vão precisar ter para proteger o único lar que a gente tem?